instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua... Damião será início de uma nova congregação, ordem. Não era a dele. Tempos depois, com 17 anos, essa sim era alta, linda mulher, Clara, filha de um conde, com 3 irmãs, foge e vai até a Porciúncula. Chega lá e diz: Francisco, quero ser tua filha. 17 anos, à noite, no perigo de tantos, foge de casa. Francisco não podia ter ela dentro de casa com os homens, a leva aos beneditinas, mas aceita e corta o cabelo e faz dela uma freira. O tio, porque o pai de Clara tinha morrido, vai buscá-la. E ela diz que não vai. Pasmem, dias depois, a irmã de Clara foge também. E vai para o mesmo lugar. Vão buscar com cordas e põem cavalos para puxar. Santa Clara diz: Deus, não permita tamanha sofrimento a minha irmã. Nem 2 cavalos tiraram ela do lugar. Começa ali as Clarissas. Voltamos a São Francisco. A profecia se cumpriu. Santa Clara vai para São Damião. Ela funda a igreja, as Clarissas em São Damião, onde tinha o crucifixo que falou com São Francisco. A partir disso, 12 apóstolos, literalmente apóstolos, seguem São Francisco. O próprio São Francisco diz que depois dos 12 apóstolos de Jesus, não havia no mundo 12 apóstolos mais santos do que aqueles que ele tinha tomado. A decisão é viver na pobreza, mas com alegria. Um homem pobre, miserável e alegre. Certo dia lhe perguntaram: de onde vem tanta alegria, Francesco? A resposta: na minha oração e intimidade com Deus. Um povereto, não tinha nada, nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Tanto que era regra andar com uma túnica, 2 calçolão, um para usar, o outro para lavar. Fedido não presta. Só isso. Somente isso. E viver da mendicância. São Francisco é impressionante, porque ele vai a Roma pedir aprovação. Francisco escreva uma regra. Sabe o que São Francisco faz? Coloca alguns pensamentos de Jesus e levam para o Papa. Claro, eles acharam que ia incomodar. Ao grande encontro do Francisco com o Papa, até que no momento, um cardeal diz:
Como podemos nós proibir alguém viver o que está no Evangelho? E eles voltam com a regra provada por Inocêncio III. É interessante, meus irmãos, que ninguém nasce santo e é um processo difícil. Ele sofreu muitas tentações, muitas. Eu digo, para quem está no caminho da santidade, o inimigo não dá trégua. 2 vezes ele teve grande tentação. A primeira vez, ele arranca a roupa e deita na neve, em autoflagelação. A segunda vez, em grande tentação de largar tudo. Se você entende o largar tudo, o medo de estar errando. Quantas vezes a gente não sabe se vai dar certo? No plano espiritual também. São Francisco estava no momento, será que eu estou no caminho certo? Será que não é fruto da minha cabeça? Será que não é loucura o que eu estou fazendo? Se tantos são contra mim, me ridicularizam tanto, em Roma sou motivo de risada, é quando ele colhe todos os espinhos perto e passa a dormir em cima dos espinhos. Um milagre. Quem visitou Porciúncula sabe que lá as rosas não têm espinhos, até hoje. Vários testes já foram feitos. Arranca-se a rosa de lá e planta-se em outro lugar. Ela brota com espinhos. Traz para o local, planta-se de novo, nasce sem espinhos. Como podemos não ter fé? Francisco, 2 anos antes de morrer, como se não bastasse, morreu muito novo, 45 anos, recebe os estigmas de Jesus. Ele tinha tamanha consciência da sua humildade, ele não se achava digno de ser padre, apenas foi diácono. É impressionante você saber, ele morreu no dia 3, mas antes, morreu com fama de santidade e foi levado ao médico do Papa, aqui perto, Spoleto, onde ele competia, e a outra cidade, não me lembro o nome, onde ele foi ao médico. E o médico disse: você tem alguns dias. Ele abriu os braços e disse: venha, minha irmã morte. Sempre caminhaste comigo, hoje eu me entrego em teus braços. Morreu ali na Porciúncula, vocês devem ter visto o local. Por 2 anos ficou lá, até que fosse construída essa basílica. Lá se usa a palavra aonde ele teve uma morte, eles usam outra palavra, como é? Trânsito. Eles não falam a morte de São Francisco, eles falam o trânsito de São Francisco. Por quê? É apenas um mudar de lugar. É apenas um sair deste para outro. É uma continuidade. Depois foi transladado para cá. Santa Clara se santificou em São Francisco. Santa Clara foi morar com as irmãs e chegou ao máximo de 50 irmãs. Inclusive, quando vocês subirem a pé, e eu cheguei atrasado 2 minutos porque me largaram numa outra igreja, me puseram para rezar lá na igreja das Clarissas. Mas foi bom, porque eu acabei vendo, já conhecia. Quando você subir, passe na igreja das Clarissas, chama Abadia das Clarissas, Basílica das Clarissas. Você vai ver o crucifixo original que estava em São Damião, está ali. Santa Clara foi morar em São Damião, que vale a pena ir a pé, não é longe. E lá, 50 freiras viviam de esmolas. Certa noite uma irmã disse: somos 50, irmã,
ninguém nos deu nada. Temos um pão. Um frio terrível. Santa Clara disse: pode tocar o sino para a janta. A freira, indignada, meio não sabendo o que ia acontecer, tocou o sino. Simplesmente, Clara foi cortando o pão e 50 pessoas comeram de um só pão. O segundo milagre. Aqui foi motivo de muita briga interna e externa. Foram até São Damião, 50 freiras, sem uma arma, sem nada. Onde eles chegavam era roubar e violar, estuprar. Desesperadas foram a Santa Clara, já doente. Ela vai no Santíssimo, pega o ostensório, pede que as monjas fiquem para trás, e eles na frente tentando arrombar a porta, própria de uma santa. Abre a tramela e lhes mostra o Santíssimo. Todos os muçulmanos sarracenos se ajoelham e vão embora. Milagre de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos num lugar muito santo. Desculpa se me delonguei, mas nós temos que saber onde estamos pisando. Nós temos que saber que aqui foi lugar e é lugar de muita santificação. Termino com duas propostas. Essa terra vive a inspiração da encarnação e da redenção. Por isso, aqui se vive muito forte o Natal. É o espírito franciscano, tanto que São Francisco foi o primeiro a fazer o presépio. São Francisco, o primeiro a fazer o presépio. E pelos seus estigmas, a paixão. Contempla essas duas realidades. Segundo pensamento e último, aqui é lugar de se pedir o dom da humildade e é um lugar de profunda conversão, penitência. Humildade, penitência, encarnação, paixão. Humildade, penitência, encarnação, paixão. Amém. Nós estamos na igreja de São Damião e a igreja de São Damião ela é marcada por vários aspectos importantes. Um deles é porque foi aqui que São Francisco escutou a voz de Jesus propriamente falando com ele: restaure a minha igreja.
a princípio entendido como a igreja de São Damião, o seráfico, que hoje se encontra, e você vê imagens, lá na Basílica de Santa Clara. No segundo momento, aqui se torna o lugar de Santa Clara, que veio para cá e fundou as Clarissas. E hoje quem cuida são os franciscanos. E isso nosso amigo Alberto vai explicar. Quero lembrar que daqui a pouco, você sabia que São Francisco perdeu um dos sentidos? Você vai saber depois, inclusive tem uma estátua ali fora, e foi aqui que ele compôs algo, você aguarde. Aqui as Clarissas, não é? Sim, pouco antes Francisco, quase cego nos últimos meses de vida, veio aqui, o aceitavam como pai espiritual, então era o único homem que podia aceder ao mosteiro. Portanto, ele perdeu a visão antes de morrer, e ele totalmente. Praticamente ditou o Cântico dos Cânticos. Aqui. E depois da morte de Clara, que foi 25 anos depois de Francisco, a segunda abadesa do mosteiro, se chamava Benedita, decidiu transferir todas as madres onde estão atualmente, na igreja de São Jorge, onde atualmente está a igreja de Santa Clara. Santa Clara. Aqui embaixo é a igreja, em cima é um pavimento que foi feito para as irmãs dormirem. E eu estive lá dentro, não sei se vamos conseguir captar imagens, porque, volto a dizer, Itália está bastante complicado em virtude de vários fatores, mas aqui elas dormiam nas tábuas. E ela morreu aqui, Santa Clara morreu aqui, tanto que você, ao chegar, tem uma pequena vela que fica acesa no exato lugar onde ela morreu. Um prédio pequeno, com mais de 50 religiosas. São Damião foi importante tanto para Francisco quanto para Santa Clara. Exatamente, é o lugar da primeira conversão de Francisco e, como dizíamos, o último período antes da morte. Clara praticamente a vida inteira, porque depois da conversão, quando foi acolhida por Francisco em Santa Maria dos Anjos, em seguida depois... Porciúncula. Na Porciúncula, passou um breve período em outros mosteiros e em seguida depois veio aqui com as primeiras madres, que chamavam na época de Pobres Damas de Cristo. Pobres Damas de Cristo. O que chamamos hoje de Clarissas. E viveu aqui 42 anos em clausura, sem sair, dos 16 42 anos. até os 60 anos. Você lembra os 2 milagres que eu contei? Aconteceram aqui. Ou verdade, 3 grandes milagres que eu contei. Um, que aqui faltou pão. E chegou no final da tarde, ela pediu à irmã, escuta, não temos o que comer, temos um pão. Santa Clara falou, pode tocar o sino, Deus proverá. E quando desceram, um pão matou a fome de 50, a multiplicação dos pães. Exatamente aqui também aconteceu quando os muçulmanos, os sarracenos, os mouros, como queiram, eles invadiram e as 50 irmãs estavam lá desprotegidas e ela, já fraca, porém, pegou o ostensório, saiu e com o ostensório em mãos, todos nestes locais aqui, os muçulmanos se ajoelharam e não saquearam o convento. E terceiro, já doente, atrás dessas paredes, ela tem tanto anseio de assistir à missa que acontece na Basílica, que é a padroeira da televisão. Sem brincadeiras, porque ela conseguiu entrar detalhes da missa, da roupa, das vestimentas, e Santa Clara, portanto, é a padroeira da televisão. Ela teve uma transmissão simultânea, uma visão estampada na parede, que foi o que aconteceu. Não é o que diz? Esse é um milagre muito conhecido e importante. Adicionaria outro aspecto menos conhecido, mas bem interessante da vida de Francisco e Clara. Quando Francisco faleceu em Santa Maria dos Anjos, sabemos que enterraram o corpo o dia seguinte na igreja de São Jorge para protegê-lo no centro da cidade, e o funeral solene, subindo na colina, parou aqui em São Damião para mostrar o corpo pela última vez a Clara e as Clarissas. Sério? Gente, atenção isso, vamos repetir isso aí? Toca o sino, sacristão! Toca o sino, sacristão! Vai lá, de novo. Ok. Quando Francisco faleceu em Santa Maria dos Anjos, 3 de outubro de 1226,
decidiram de levar o corpo para Assis, enterrá-lo na igreja de São Jorge para protegê-lo melhor, e subindo na encosta da montanha com um funeral solene, pararam aqui na frente do Mosteiro das Clarissas, que viviam em clausura, e a tradição conta que elas viram e tocaram o corpo através da mesma grade de ferro, da mesma portinha onde recebiam a Eucaristia. Tanto que quando Clara faleceu, a segunda abadesa do mosteiro transferiu todas as madres na igreja de São Jorge e trouxeram, junto com a cruz de São Damião, a cruz de Milagre, essa grade de ferro que se conserva atualmente na igreja de Santa Clara e que é uma lembrança importante porque mostra o último encontro entre Francisco e Clara. Tá certo. Emocionante, né? É um caso, um amor que nasce em Deus, que é para a eternidade. O amor que nasce em Deus é para a eternidade. O que é essa história? É um dos primeiros lugares onde os franciscanos ficaram, quer dizer, Francisco é a primeira geração franciscana, os primeiros seguidores. Os 12 apóstolos, como eram chamados. 12. Sabemos entre o ano 1209 e 1210, de volta de Roma, depois do encontro com o pontífice. Com o pontífice. E é lugar importantíssimo porque aqui assistiam os leprosos e viviam como pobres absolutos, dentro de casebres para o gado. Gostaria de contar para você algo inusitado, e depois nós vamos entrar, que Francisco tinha um problema muito sério em relação à lepra. Ele
ele tinha uma repulsa natural da lepra. Ele várias vezes estava a cavalo e mesmo no seu processo, lembra que eu falei que não foi de um dia para a noite, com 20 anos ele começou o processo de conversão, até 24 anos, quando definitivamente foi para a igreja de São Damião. Mas nesse processo, os leprosos eram para ele muito asquerosos, era uma coisa muito nojenta. E ele pedia, no fundo do coração, Senhor, tira isso de mim. Então, quando Alberto está contando essa história de que depois da aprovação ele veio para cá cuidar dos leprosos, é um grande milagre de libertação na vida do próprio São Francisco. E isso se dá porque um dia ele, mesmo com repulsa, ele lava as feridas e ele pega nos braços e leva para... Beija o leproso. Beija o leproso e começa aqui. Começa aqui. Foi mesmo num ponto imprecisado dessa planície o encontro com os leprosos. Eram cidadãos de Assis e de outras cidades que afastavam porque temiam o contágio. Sim. Sabemos que uns deles nem eram leprosos. Devido à malnutrição, apresentavam chagas na pele parecida. Havia a peste na época que imperversava na região. Então tinha medo brutal desses males. E Francisco começou a acolher essas pessoas, viver com eles, assisti-los. Então, uma mudança. O que foi uma libertação na vida. Bom, mas falando sobre esse Rio Torto. Exato. Rio Torto. Olha aqui, ó, o rio. Não tem. Isso está seco. Só no inverno, É só no inverno, gente. Mas é um rio torto, né? Exato. Na época corria livre aqui na planície, depois foi canalizado, claro. Mas é o mesmo rio e no mesmo lugar, exatamente. Aqui tem uma estátua do santo e nós vamos entrando. Vamos lá? Entrando para ver os casebres. Vamos ver os casebres. Um momento talvez de mais despojamento da própria ordem. Muito simples, né? Mas muito acolhedor. E é o momento da história franciscana em que Francisco escolheu dividir os franciscanos em grupos de 2. Iam pelo mundo para evangelizar e, como ele dizia, um fazia demais, se dedicando à vida ativa, trabalhando e pedindo a esmola sobre o trabalho, sem aceitar dinheiro, e cuidava do outro, o filho, que ao mesmo tempo se dedicava à vida contemplativa. Então, é um momento importante para os franciscanos. Impressionante. Tiveram que abandoná-los, porque o proprietário precisava dos casebres e decidiram se transferir definitivamente na Porciúncula. Até isso? Até isso. Bom, você está ouvindo o som, é porque nós vamos agora para um momento de espiritualidade que segue, não é uma missa, uma espiritualidade, partilha de como está sendo a nossa peregrinação. Acompanhe. Uma cura que ele tinha até vergonha
Tem algo que você gostaria de... E não estou falando cura física, estou falando de algo que você lá dentro gostaria que Deus... Senhor, eu tenho preconceito, eu tenho nojo. São Francisco tinha um problema sério com a lepra. E ele pedia, Senhor, me cure. Aproveite e pedir, Senhor, me dá essa cura. Eu sou preconceituoso, não gosto de gente de cor. Às vezes tem vergonha de dizer isso. Fica lá no coração da gente, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Tenho esse problema com pessoas assim. Você vai carregando para quê? Santo Francisco, ele pedia a Deus, me cure. Ele andava a cavalo. Lembra quanto tempo São Francisco passou no estado? A vida inteira é conversão, mas fato foi dos 20 aos 24. Ele conseguiu abrir mão da riqueza, tanto que quando voltou de Roma, ele foi aqui nesses casebres. Você viu, é pobre, 2 quartos, e aquela era a igreja dele, sabia? Ali. Mas nem o pobre coitado pôde ficar aqui, porque o proprietário, porque queria a terra, mandou-os embora. Tiveram que ir embora e subir. Mas ele não conseguia vencer o nojo dele da lepra. Tanto que andando a cavalo, quando ele via um leproso, ele desviava. Mas ele rezava, Senhor, me liberta. Às vezes a gente tem certos nojos, só que a gente não tem coragem, certo preconceito. Eu não estou dizendo que está tudo certo, preconceito com homossexual, preconceito com pessoa de outra cor, preconceito com tantas coisas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira, Senhor, o preconceito em nossa vida. E cada um vai pensando de alguém que você não gosta. Que você não gosta. Mas não vem falar assim, não gosto pouco, eu não gosto muito. Alguém que te fez descaso. Nós também em Assis, estivemos em Santo Antônio, estivemos em Siena, Orvieto. Não tem como a gente voltar para casa igual. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. A última dezena. Quem quiser, nada é obrigado. Rezemos de braços abertos, clamando a Deus, abertos, lembrando Cristo na cruz. Peça grande, porque Deus é rico.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. rezemos todos juntos. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. 3 vezes clamemos. Meu Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. eu comecei e não terminei, São Francisco. O nojo do leproso. No fundo, no coração, para ele era a coisa mais difícil. Até que um dia, Francisco pedia a Deus: me tire, é esse o meu desafio. Quando vocês entraram, tinha a imagem de um leproso. E São Francisco, ele viu, ele parou, repugnava, mas ele dizia: é Cristo. Ele lutou contra todas as forças, lavou as chagas, lutou contra todas as suas forças e nojo humano e beijou as chagas leprosas. Ele lutou e em Cristo tomou nos braços e começou aqui o primeiro leprosário, nessa pequena cabana. Não há males que Deus não nos dá a graça de superarmos. Só não se liberta quem não quer. Só não se liberta quem não se abre para a graça de Deus. Que São Francisco nos dê essa perseverança, essa coragem, de diante das lepras de nossos irmãos, diante das feridas e os erros dos outros, não fugirmos, lavarmos as feridas, beijarmos o nosso irmão como Jesus lavou os pés e os beijou. Acredite, a hora que menos esperar, tua cura já aconteceu, tua libertação já se deu.